Ministro, no ano passado o governo lançou um programa para os presídios para ampliar o número de vagas em 42.500. O senhor também fez um périplo pelos presídios e aparentemente ficou impressionado com a situação trágica, medieval dos presídios. Quais os que mais impressionaram o senhor? E qual o balanço que o senhor faz desse plano? Quantas vagas foram criadas e quanto já foi investido do montante de recursos? Veja, eu percebi que algumas pessoas ficaram um pouco perplexas com a minha declaração ontem. Agora, eu acredito que o primeiro passo para que se solucione um problema é jamais escondê-lo do conhecimento público. Não é colocando um problema debaixo do tapete que eu vou solucioná-lo. E a questão do sistema prisional brasileiro é um problema. É um problema que precisa ser colocado de público, porque ele gera duas consequências graves. A primeira consequência grave é, obviamente, a violação de direitos humanos, é a não possibilidade de reinserção social do preso e a situação de alguns presídios do Brasil que é absolutamente inaceitável. Eu não quero dizer que todos os presídios têm uma situação inaceitável, mas eu posso dizer que, infelizmente, nós temos presídios no Brasil que, evidentemente, não teriam condições de atender minimamente aos pressupostos de funcionamento. E o segundo problema que nós temos, decorrente desta situação, é o fato de que, quando o sistema penitenciário, o sistema prisional recebe presos, eles acabam entrando numa situação de muitas vezes serem cooptados por organizações criminosas. Muitas das organizações criminosas que nós vemos hoje atuando no Brasil têm origem nas más condições do sistema penitenciário brasileiro. Ou seja, muitas vezes detentos de baixa periculosidade, às vezes até por sobrevivência, em presídios brasileiros, acabam integrando organizações criminosas. E quando saem de lá, saem numa atuação organizada e muito mais perigosa. Então, esse é um problema que a sociedade brasileira, que os governos brasileiros, governo federal, governo estadual, tem pela frente e tem que ser enfrentado. São anos e anos de descaso com o sistema prisional. E essa é uma preocupação muito forte do nosso governo, como também foi do governo do presidente Lula. A presidenta Dilma Rousseff, logo no início do governo, nos determinou uma ação firme na melhoria do sistema prisional. Até porque os dados nossos são alarmantes. Apenas para que vocês tenham uma ideia. Nós temos um déficit de 219 mil vagas no sistema. Nós temos aproximadamente 60 mil presos em delegacias de polícia, em condições que são inaceitáveis. Então, por isso, o primeiro passo da ação do governo federal, já iniciado ano passado, era destinar verbas para a realização de novas unidades. Ou seja, nós tínhamos que atacar, como temos que atacar, o déficit do sistema penitenciário. Nós temos celas que não comportam o número de pessoas que lá estão presas, em situação rigorosamente desumana. Isso fez com que fosse alocado para nós, no plano de melhoria do sistema prisional, na primeira etapa, que é a etapa de construção e ampliação de unidades prisionais, o valor de 1,100 bilhão de reais, ou seja, 1,1 bilhão, tá certo? O objetivo é construir até 2014 60 mil vagas, 40 mil deste período e 20 mil vagas que já tinham sido contratadas no governo do presidente Lula. Quero dizer a vocês em alto e bom som, não é fácil executar isso, tanto para nós como para os estados. A Justiça repassa o dinheiro. Vamos lembrar o seguinte, o governo federal tem 4 presídios de segurança máxima e está prevista a construção de um 5º presídio. Todas as outras unidades são dos estados. Mas nós temos o dever
de aportar esses recursos para os estados e agir de uma forma que nós possamos construir estas unidades prisionais. Esse é o primeiro ponto, atacar o déficit do sistema prisional. Isso nós temos feito, temos tido uma colaboração forte dos governadores, há uma compreensão dos estados em relação ao problema. Agora, é fato que muitas vezes a estrutura administrativa, tanto do Ministério da Justiça como dos governos, elas acabam não atendendo às nossas necessidades. Por isso nós temos que diariamente vencer problemas, diariamente nós temos buscado cumprir rigorosamente o programa. Às vezes um estado ou outro não consegue apresentar projetos no prazo. Nós temos tido uma firmeza muito grande nessa questão, porque nós queremos cumprir a nossa meta e nós vamos cumprir. Nós estamos trabalhando a todo vapor, temos tido um apoio muito forte da Caixa Econômica Federal, que faz justamente a gestão desses recursos. Então, portanto, nós estamos, nesta parte, agindo muito fortemente, né? Inclusive, nós desenvolvemos, para facilitar os estados, um projeto que permite os estados aderirem a ele, para que os estados não tenham que fazer mais projetos arquitetônicos de presídios. Isto agiliza, isto facilita. Então nós estamos tomando iniciativas muito fortes, porque nós sabemos a necessidade que nós temos de combater esse problema. Da mesma forma, nós temos buscado desenvolver programas que levem a saúde ao detento, que levem a educação ao detento. Temos um programa ousado que está sendo fechado com o Ministério da Educação, no enfrentamento do analfabetismo e da educação do preso. E isso é muito importante, porque nós também estamos trabalhando no plano legislativo. Nós tivemos uma alteração recente da legislação, onde o Ministério da Justiça se empenhou muito nisso, para que houvesse a remissão da pena pelo estudo detento, na linha de diminuir pena, possibilitando reinserção social e abrindo mais vagas no sistema para atacar o déficit. Então nós queremos levar o ensino aos presídios. Tudo isso nós temos feito no limite das nossas possibilidades. Agora, não se pode esconder o sol com a peneira. Nós temos muito a fazer, é necessário muita energia do governo federal e dos governos estaduais para que nós possamos ter presídios que atendam às necessidades e uma política penitenciária que atenda às necessidades reais da população brasileira. Não é possível continuar mais nessa situação. O empenho do governo federal é total. O empenho dos governadores tem sido também muito grande. Agora, a realidade é essa e nós não podemos escondê-la da população brasileira. Ministro, agora que eu... Ok. Chico de Góes do Globo, tudo bem? Chega mais pra frente, o Chico do Globo. Tudo bom? Ministro, é o seguinte... O Chico na tela de gravata aqui, bonitão. Vim chique para a sua entrevista. O ministro, essa situação dos presídios brasileiros há muito tempo é conhecida por todos, né, que sabem da situação que os presos vivem. Agora, por que ontem o senhor fez essa declaração? Isso tem a ver com a prisão de pessoas do PT que vão ser enviadas para a cadeia? É evidente que não. Nada a ver uma coisa com outra. Essa afirmação, Chico, eu faço há muito tempo, né? Aliás, fiz várias vezes pronunciamentos como deputado federal, colocando essa questão dos presídios. E voltei a fazê-la ontem, porque justamente nós falávamos de segurança pública. E às vezes as pessoas esquecem que um dos responsáveis diretos pela violência que nós vivemos hoje no Brasil tem a ver com os nossos presídios. As pessoas acham que basta prender alguém para resolver o problema, e não é verdade. Se você não der um tratamento adequado de reinserção a este preso, ele volta a delinquir, ele fortalece organizações criminosas. Eu repito, algumas das organizações criminosas hoje atuam em estados brasileiros, no território nacional, têm comando e origem nas penitenciárias e têm os seus quadros reforçados por pessoas que vão para lá. Então, nós falamos em combater o crime organizado e combater a violência, nós temos várias medidas a tomar. Uma delas é a melhoria do nosso sistema prisional. Isso eu venho falando há muito tempo, tá certo? Aliás, é fato notório as péssimas condições de alguns presídios brasileiros, né? E quando eu usei a expressão de cumprir pena em alguns presídios é uma pena mais leve do que a pena de morte, uma pena mais dura, do que a pena de morte, eu respondi naquele momento uma pergunta, em que se falava da pena de morte.
E eu falava, olha, não é o rigor da pena que efetivamente leva ao combate da criminalidade. É preferível um sistema penal eficaz em todos os sentidos do que, às vezes, a elevação pura e simples de uma pena para atacar a criminalidade. A pena de morte, a meu ver, não resolve absolutamente nada. E aí mencionei, cumprir pena em alguns presídios brasileiros é, às vezes, para as pessoas, muito mais pesado do que a própria morte. E dei o meu testemunho pessoal. Eu, pessoalmente, prefiro até morrer do que cumprir pena em alguns presídios em que presos convivem com fezes, em que presos ocupam espaços impossíveis até de poderem dormir, em que presos são violentados, em que presos são agredidos fisicamente e diariamente. Ou seja, esse terror que existe em alguns presídios não leva a solução nenhuma, ao contrário, ela traz problemas, fortalece o nascimento de organizações criminosas, detentos de baixo teor de crimes que praticaram se transformam em delinquentes organizados, o que é muito mais grave para a sociedade. Por isso, às vezes, quando se fala de segurança pública, se esquece do presídio. O tratamento do sistema penitenciário é de fundamental importância para que nós enfrentemos os problemas de segurança pública no país. Tem nada a ver, portanto, com qualquer situação específica, concreta, que tenha sido julgada nesses dias pelo Poder Judiciário, a minha afirmação. Ministro, então, agora é minha vez. Só um segundo, vou passar aqui na frente. Sabe? Vladimir. Ministro, tudo bem? É Vladimir, neto da TV Globo. Tudo bom? Como é que tá o senhor aí? Tá me vendo? Oi, Vladimir. Tudo ordem? Olha só, tudo jóia, graças a Deus. Então, queria que o senhor desse mais detalhes sobre esse negócio do plano de 1 bilhão e 100. O senhor falou apenas que vai construir até 2014 60 mil vagas. E também queria agregar essa pergunta, uma outra, sobre o FUNPEN. O FUNPEN tem atualmente 1 bilhão e 300 milhões, quase 350 milhões de reais, né? É um fundo que foi criado para ajudar a resolver esse problema e ainda em 94, e ele fica sempre sendo contingenciado por questões de superávit primário. Então, assim, tem lá uma grana, para esse 5º presídio federal, cuja dotação desse ano é apenas 20 mil reais, sendo que tem uma dotação de 27 milhões, mas só foram empenhados, 20 mil reais, a dotação 27 milhões, e na ação de apoio à construção de estabelecimentos penais estaduais, a dotação autorizada é 238 milhões para esse ano, mas até o dia de hoje, somente 119 milhões foram empenhados, não gastos, foram empenhados. Então, o senhor falou que vai lutar no limite das forças, mas o que a gente vê no orçamento são ações mal executadas. Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta, porque o governo não consegue gastar esse dinheiro mais rápido e resolver esse problema, se é a área econômica que não deixa o senhor gastar, ou se é essa outra resposta que o senhor deu aí dos projetos. Vamos tentar entender as coisas com relação. De onde vem dinheiro para custear esse 1 bilhão e 100 milhões, isso não é relevante. Se ele vem do FUNPEN ou vem de outras fontes, vamos ser sinceros, isso não é tão relevante. É importante que ele venha. Isso está garantido. Mas são duas rubricas, né? Ora, o que é muito importante é o seguinte. Eu só posso fazer um projeto que eu tenha condições de executar. Né? O Brasil está cheio, às vezes, de planos mirabolantes e inexecuíveis. Nós, para que consigamos fazer 40 mil vagas até 2014, mais 20 mil vagas contratadas do governo Lula, estamos trabalhando no limite das nossas possibilidades. A estrutura administrativa do DEPEN não comporta uma atuação em ritmo maior do que esse. Nós medimos isso. Inclusive, para que possamos fazer, estamos tendo a colaboração de engenheiros da Caixa Econômica, etc. E os próprios estados também têm dificuldades estruturais. Alguns estados, por exemplo, têm dificuldade de encontrar terrenos, têm tido dificuldades para apresentar projetos. Então, isso tudo traz uma demora. Nós não queremos repetir situações passadas em que, às vezes, um presídio demora 5, 6, 7 anos para ficar pronto. Nós queremos cumprir prazos, mas eu tenho que trabalhar nos limites da minha possibilidade. O que nós estamos tendo? Às vezes, um projeto ele é apresentado, ele precisa ser examinado, adequado. Temos todo um conjunto de situações. Tivemos, por exemplo, casos de empresas que tiveram seus custos questionados pelo Tribunal de Contas. Então, se você comparar, fizer uma análise comparativa do que nós temos feito nesse período, nós temos, inclusive, muito mais rápido do que aconteceu no passado. Nós tivemos casos da Justiça em que os recursos ficaram prontos para gastos 5 anos e não puderam ser gastos
por problemas burocráticos, por problemas jurídicos ou por problema de fluxo administrativo. O que eu posso dizer é o seguinte: o governo tem um programa sério, está executando seriamente esse programa.